Quarta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 6, de 45 a 52. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Amado irmão, amada irmã, Feliz Natal e um abençoado Ano Novo a você que nos acompanha pelo canal oficial da Obra de Maria no YouTube, no WhatsApp e no Instagram. Hoje é quarta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. Iluminados pela luz da Epifania que brilha sobre nós, sigamos refletindo sobre o mistério do homem-Deus. A graça de Deus que nos chega por meio de sua palavra e dos ensinamentos da Igreja é a estrela que nos guia até o Salvador, não apenas para adorá-lo, mas para oferecer-lhe os dons que mais lhe agradam: nossa obediência, nosso amor, nossa vida e nossa permanência nele. O evangelho de hoje reflete bem a fraqueza e a fragilidade do nosso ser e da nossa fé. Quando tudo parece normal, quando tudo está indo bem e a cruz não pesa, acreditamos ser fortes. Porém, é diante dos obstáculos e das tentações que corremos o risco de cair. Uma frase do evangelho de hoje chama especialmente nossa atenção. O coração deles, dos discípulos, estava endurecido. O evangelista se refere àqueles homens que estiveram com Jesus desde o início, que presenciaram inúmeros milagres, incluindo a multiplicação dos pães e dos peixes que ele acabara de realizar. O Evangelho nos lembra: depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Os milagres de Jesus têm um único objetivo: suscitar a fé. Como é possível que nem mesmo com os discípulos isso tenha funcionado? Mesmo após a ressurreição, Jesus precisou repreendê-los pela fé, pela falta de fé. Aos 2 discípulos de Emaús, por exemplo, Jesus disse: "Ó gente sem inteligência, como sois lentos de coração para crer em tudo
o que anunciaram os profetas. Lucas capítulo 24, versículo 25. A verdadeira fé é a maior graça que podemos receber. Por isso Jesus afirmou: em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. A fé nos dá uma audácia inimaginável. É pela fé em Jesus que podemos vencer o medo e todo o cortejo de doenças, males, pecado e morte. Somos chamados a acreditar de verdade que este mundo inteiro está nas mãos de Deus, que Ele é o Senhor do tempo e da eternidade, da vida e de todos os seus acontecimentos. Sem essa convicção, não é possível alcançar o nível de fé que Deus exige. Apenas fortalecidos na fé, podemos exclamar diante das maravilhas realizadas por Deus: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Como um bom pedagogo, Jesus é paciente. Ele toma os discípulos pela mão e faz com eles um caminho de fé. Jesus põe à prova a fé dos discípulos. Para ele, não basta que presenciem ou se beneficiem dos milagres, mas que continuem a ter fé, a confiar, sobretudo, nas adversidades. A verdadeira fé, de fato, é provada no fogo, como nos ensina o apóstolo Pedro. Para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, que mesmo assim é provado pelo fogo, redunde para vosso louvor, honra e glória quando Jesus Cristo se manifestar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Jesus, de propósito, obrigou os apóstolos a subirem sozinhos na barca. Eles precisavam compreender que seu mestre é o Senhor de todas as forças da natureza. Mais que isso, Jesus quis mostrar o quanto ainda precisavam crescer na fé. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. De fato, todos o tinham visto e ficaram assustados. Em outro episódio, Jesus teve a mesma intenção. Na tempestade acalmada, ele despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve grande calmaria. Então lhes disse: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram tomados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Marcos capítulo 4, de 39 a 41. Amado irmão, amada irmã, é urgente que cresçamos na fé. Não é possível seguir e servir a Jesus sem fé, sem uma confiança absoluta no seu poder divino. E como sempre carecemos de fé, é indispensável perseverar na oração e na meditação da palavra de Deus. Assim como os discípulos, também nos apavoramos com facilidade. Basta pouco para perdermos o chão. Se para os discípulos que conviviam com Jesus dia e noite foi difícil, quanto mais para nós. Por isso, devemos sempre lembrar as palavras de São João Paulo II, no início de seu pontificado: não tenhais medo de acolher Cristo e de aceitar o seu poder. Não tenhas medo. Pelo contrário, procurai abrir, ou melhor, escancarar as portas a Cristo. Não tenhais medo. Cristo sabe bem o que é que está dentro do homem. Somente Ele o sabe. Peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé, e nada e ninguém poderá roubar a nossa paz.
Feliz Ano Novo. Maria, Mãe da Fé, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.